Oi, bom dia! Hoje eu tô passando para dar uma notícia bastante legal para quem busca emprego aqui na Irlanda, quem pretende fazer um intercâmbio, mas também quem tem a intenção de mudar para Irlanda visando aí um work permit, que é o visto de trabalho aqui na Irlanda. Eu tô aqui com meu chazinho, eu vou sentar um pouquinho aqui com vocês e conversar a respeito de algumas mudanças que vão acontecer aí nos próximos dias. São boas, eu acredito que são boas mudanças. Antes de eu passar a notícia, eu vou explicar um pouquinho como que funciona o processo todo, para vocês terem uma ideia também de como que a Irlanda diz para o mercado, tanto internamente como o mercado externo, dizendo, olha, a gente precisa desse tipo de profissional, a gente precisa de enfermeiros, a gente precisa de engenheiros, como que é feita essa análise. 2 vezes por ano, o governo ele lidera uma pesquisa pública, então as empresas elas conseguem preencher as informações a respeito de como que está o negócio delas. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de tecnologia, eu vou dizer como que está dentro da minha empresa a questão da contratação. Se eu tenho recursos, né? Se eu tenho as pessoas, se eu estou tendo dificuldade de encontrar um profissional específico. Por exemplo, eu posso ter uma empresa de tecnologia, mas na verdade, como eu tenho uma demanda muito alta por pessoas da área, eu preciso de um RH forte. Então, às vezes, eu tenho uma dificuldade de ter um RH com várias pessoas. Então, a falta de um profissional pode impactar diretamente no meu negócio e impacta também na economia do país. Então, se eu não tenho um RH, por exemplo, para poder suprir as minhas contratações, para poder entregar, né, os meus projetos, ter ali a pessoa de tecnologia, então eu vou precisar contratar mais pessoas de RH ou algumas especialidades, às vezes eu vou precisar dentro do meu RH para que ele funcione direito. Então, eu vou dizer para o governo, olha, no meu caso, eu preciso de pessoas de RH. Outras empresas, por exemplo, a área de construção está crescendo bastante aqui na Irlanda. Então, essas áreas, elas podem dizer, olha, eu preciso de muito mais mão de obra para as obras que a gente está tendo dificuldade de contratar. Ou alguns engenheiros de site. Ou, por exemplo, uma empresa de tecnologia de jogos, ela precisa de pessoas especializadas, sei lá, em jogos, ou inteligência artificial, ou na área de hospitality, na área de turismo, ou na área de saúde, que acaba impactando a população, inclusive, muito, né? Porque é um país que tem muita gente idosa também, então, assim, a gente já é sabido que essa área precisa de muitas pessoas. Então, hoje, é o último dia para essas empresas fazerem, né, essa pesquisa, participarem dessa pesquisa e, assim, dedinhos cruzados, porque em breve a gente vai ter essa lista. Então, essa é a novidade. Em breve nós teremos uma lista e eu gostaria de compartilhar com vocês essa informação, porque eu vou postar sobre isso. Muita gente vem fazer o intercâmbio e não sabe que tem a possibilidade de talvez encontrar um emprego na área. Então, por exemplo, eu tenho amigos que eram engenheiros, pessoas da área de arquitetura, muitas áreas, gente, assim, várias áreas, principalmente da área de tecnologia, e acabavam não aplicando para as vagas aqui, ou por medo de não ter o inglês suficiente, ou não ter experiência suficiente, ou ter alguma questão em relação ao tempo de visto já tá finalizando e essa pessoa não querer fazer uma faculdade, enfim. Então, por N motivos, eu sempre digo para as pessoas que querem fazer um intercâmbio, que elas já têm uma experiência no Brasil, é que venham com a cabeça já de tentar emprego. Eu não vou dizer assim, olha, venham que vocês vão conseguir, porque eu estaria mentindo, porque a realidade do país e a realidade de cada pessoa é uma. Então, assim, eu não posso prometer uma coisa que a gente não consegue controlar. Mesmo porque essas pesquisas são 2 vezes por ano que elas acontecem. Então, vai flutuando de acordo com a necessidade da economia do país. Mas existe muita vaga de trabalho que está sendo preenchida, inclusive, por exemplo, as pessoas chegam aqui sendo ajudante de cozinha, começando, por exemplo, como kitchen porter, que é, vamos dizer assim, o famoso lava-louça, só para vocês entenderem. E ele tá lavando a louça, ela tá ali na cozinha o tempo inteiro. Então, às vezes, se faltou um assistente de chefe, às vezes ela consegue cobrir. Então, começar cortando os legumes, começar a ajudar ali o chefe a preparar algumas coisas, principalmente se o restaurante for pequeno. E ali a pessoa aprende a cozinhar, aprende a se virar na cozinha, aprende as receitas, aprende a questão de segurança, né, da vigilância sanitária. E aí a pessoa vai aprendendo e quando ela vê, ela já tem uma nova experiência, né, como assistente de
cozinha. E às vezes ela é convidada a trabalhar com o chefe. E depois que trabalha com o chefe, ela vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo. Então, assim, muitas pessoas, inclusive uma pessoa muito próxima a mim, que eu conheço, a Cíntia, ela conseguiu como chefe de cozinha numa pizzaria. Então, gente, às vezes a gente não tem aquela experiência, mas a gente vai trabalhar num lugar e acaba tendo essa oportunidade. Não vai acontecer com todo mundo? Não, não vai acontecer com todo mundo, mas existe a chance de. Como engenheiro também, por exemplo, tem muitos engenheiros que acabam vindo para cá, trabalhando em diversas áreas, mas quando sente que o inglês está suficiente, conseguem emprego na área. Pessoas na área de engenharia, na parte elétrica, conseguiram emprego, inclusive na área de energia aqui do país, construção civil. Tem muitas meninas, tinha vários clientes que conseguiram entrar na engenharia civil, em site mesmo de construção. Então, assim, é uma série de oportunidades que existem, mas precisa estar preparado para esse momento. Então, ter experiência, ter um inglês suficiente para poder tentar essas vagas, porque o estudante que está na Irlanda, ele tem essa possibilidade, ele pode aplicar para as vagas. Claro que vai do empregador oferecer o visto de trabalho e aí tem toda a negociação. Então, a lista em breve sairá com, eu espero que ótimas novidades. Um adendo, que é realmente essa questão de ter a profissão e ter a experiência. Olha, as ocupações, deixa eu traduzir aqui, incluídas na lista, nessa ocupação de habilidades críticas, são altamente qualificadas que apresentam escassez de mão de obra ou habilidade em relação às qualificações, experiência, habilidades e que são necessárias para o bom funcionamento da economia irlandesa. As ocupações incluídas nessa lista, né? Tem a lista de ocupações inelegíveis, né? São ocupações em relação às quais há evidências que há trabalhadores irlandeses e da União Europeia mais do que o suficiente disponíveis para preencher as vagas. Portanto, a autorização de trabalho não deve ser concedida. Então, se uma área estiver muito cheia de profissionais, provavelmente ela não vai ser elegível para a contratação de pessoas de outros países, por exemplo, estudantes que estiverem no país, né? Lembrando que, apesar de ter essa situação, pode ser que alguma empresa tenha essa necessidade, então é analisado caso a caso, tá? As ocupações que não constem em nenhuma das listas, mas o empregador não consegue encontrar o trabalhador, são consideradas ocupações elegíveis para uma autorização de trabalho sujeita a critérios. Então, o critical skills, só para vocês entenderem, são realmente áreas que estão críticas para as empresas conseguirem. E tem os general skills, que são vagas gerais, que com alguns critérios que precisam ser seguidos com relação ao salário, enfim, e outras regrinhas básicas, mas que é possível sim. Tem muita gente que não entra no Critical Skills, mas consegue o visto pelo General Skills. Então, assim, tudo é analisado caso a caso. Então, se você vai para a Irlanda para melhorar o seu inglês, se você tem talvez uma possibilidade aí de um passaporte, né, italiano, português, um passaporte europeu e quer vir para cá para poder também melhorar o seu inglês e ter essa chance, mas não sabe por onde começar, pode me mandar uma mensagem que vai ser um prazer te ajudar nessa jornada, nesse caminho.